Bem-vindos ao TataCast Mulheres 4.0. Para quem não me conhece, eu sou a Thaís, dermatologista, tenho 42 anos e já converso muito sobre a área de dermatologia, procedimentos, doenças, mas eu quis montar esse podcast aqui para trazer mais informações para nós mulheres 4.0. Eu acho que é um marco na vida da mulher, os 40, eu sempre ouvi isso, e agora que eu tô nessa fase, eu realmente acreditei e senti na pele as mudanças que são muito valiosas nessa fase da vida. E esse podcast, a ideia é trazer para vocês assuntos do nosso cotidiano, de família, saúde, trabalho, e aqui é um espaço para que você se sinta acolhida. Tá bom? E hoje eu trouxe uma convidada muito especial para falar um pouquinho dessa fase que a gente tá, a doutora Andréa Makishi, que é uma amiga muito querida. Eu vou chamá-la de Deinha, porque a gente é muito amiga. A Deinha, ela é acupunturista, minha acupunturista, e entende bastante também da medicina antroposófica, medicina chinesa, e ela vai falar pra gente um pouquinho dessa fase que a gente entrou, dos 40, e que não é por acaso todos esses sentimentos, todas essas questões que aparecem na nossa vida. Tudo bem, Deinha? Oi, Tatá. Queria agradecer, na verdade, o convite, porque você também é uma amiga super especial e tá aqui com você para falar de uma coisa que eu amo fazer, que é acupuntura, que faz muito sentido para mim. Então, realmente é um grande prazer e obrigada por me chamar. Imagina. E a gente poder conversar um pouquinho sobre Mulheres 4.0, é esse o tema, né? É esse o tema, né? Uma fase complicada, né? Fase complicada, mas muito gostosa, né? Eu acho que é uma fase, assim, realmente maturidade chega, né? Você começa a olhar as coisas da vida, seus propósitos, seu trabalho, seus filhos, seu relacionamento com outros olhos, né? E fala um pouquinho da sua trajetória, como é que você foi para a acupuntura e o que a acupuntura e a antroposofia, a medicina chinesa explica dessa fase que a gente está. Pois é, né? Eu costumo dizer que eu não escolhi a acupuntura, acho que eu fui escolhida pela acupuntura, né? Eu sou pediatra, né? Eu fiz neonatologia. E não que eu não gostasse do que eu fazia, na verdade eu amava o que eu estava fazendo, me fazia muito sentido, mas eu acho que com a maternidade, que eu acho que é o grande portal, né, eu enxergo hoje assim, ressignificando as coisas, o quanto que a maternidade, ela nos proporciona um novo olhar. E não é jargão, né? O quanto que você se redescobre, quanto que você se redefine, quanto que você começa a verificar os seus valores. E eu me imaginei, falei assim, o que eu quero daqui 10 anos? E eu não me via mais lá dentro daqueles plantões, dentro de final de semana. Então eu comecei a procurar um plano B. Só que meu plano B virou A, né? Olha só, o plano B virou A. Então por isso que eu falo que a acupuntura meio que me escolheu. Por conta disso, né, desses momentos, porque a gente, durante a vida, que é um pouquinho da antroposofia, a gente entrando, né, que você tem um desenvolvimento do ser humano. Então, tem os setênios, né, então a gente vem, né, do 0 aos 7 anos, a criança, ela começa a gente tem um pezinho meio lá, meio cá ainda, né? Não estou falando em termos espirituais, né? Assim, de religião propriamente dito, mas do que seria o que eu acredito, tá? Do que eu acredito. Então, você tem um pezinho meio lá, meio cá. Só que essa primeira aterrissagem, nessa primeira fase terrena, você precisa trazer essa matéria, você precisa trazer esses movimentos. Então, a criança tem que ter o brincar. Então, a antroposofia prega muito isso. Você tem que ter o brincar, você tem que curtir a natureza, você tem que ter esse momento. Com 7 anos, que já vai ser um dentinho, que ele começa a amolecer, que começa a maturidade a entrar, essa criança ela começa a entrar na fase do pensar. E essa fase do pensar que vai entrar a alfabetização. Sim. Então, na alfabetização, você vai abrindo a consciência para outros lugares e vai entrando esse pensar na sua vida. Com 14 anos, vai ser a fase que você vai começar a famosa adolescência, né? Na verdade, desafio. Na verdade, a gente tem a adolescência infantil, que eles chamam, né? Sim. Que é o Terrible 2, Terrible 3, na verdade, né? Que vai ser o primeiro lampejo do eu da criança, né? Que quando a criança começa, o marco é quando ela começa a falar eu. Então, a criança fala, eu não gosto, eu não quero, e para de se chamar fulaninho, né? Então, é o primeiro eu. Aí, na adolescência, o negócio começa a pegar. Por quê? Porque ele agora não está mais tão vinculado à mãe. Sim. Né? Esse primeiro setênio é totalmente vinculado à mãe, tá? A gente fala, por exemplo, na acupuntura, o que eu faço? Muitas vezes, quando eu vou agulhar, não vou agulhar o recém-nascido.
eu vou acolher a mãe. Sim. Porque a conexão ela é tão grande nesse primeiro momento que a gente acaba fazendo isso, entendeu? Porque a criança ela é muito aquele espaço do que a criança ela vai ser o espelho da mãe. Sim. Esse amor incondicional, e a antroposofia fala um pouco disso, é o espelho. Então, ela vai se mostrar, então as nossas sombras a gente vê muito na criança. Então, essa ligação é muito grande. Com 14 anos, vai entrar a fase dessa adolescência, então vai ser o primeiro lampejo da criança falando assim, nossa, mas quem sou eu? Que momento que eu tô nessa vida? Entendeu? Que momento quem sou eu e não só os desejos do pai e da mãe? E isso vai sendo construído até 21 anos. Com 21 anos, de verdade, é você. Começa a ser realmente, os seus valores não tanto daquilo que a gente espera dos nossos filhos. Sim. Porque existem essas expectativas que a gente acaba colocando. Com certeza. E com 21 anos é que eu falo, a gente devia decidir, fazer o X do vestibular com 21 anos. Porque eu ali acho muito cedo, né? Assim, com 16, 17 anos, né? Eu acho muito cedo você decidir o poder da escolha do que você vai fazer para sua vida. Eu acho muito cedo também. E eu até falo, né? Acho que a gente deu sorte, né? A gente deu sorte de você estar escolhendo uma coisa que te fez sentido. Nem todo mundo tem isso. E depois dos 21 aos 28 anos, vai ser a fase teoricamente, da procriação, da reprodução propriamente dita, né? Só que a gente, nesse momento, a mulher que se lançou no mercado de trabalho, vai ser o lugar onde ela está mais produzindo, que ela está mais trabalhando, que ela está mais preocupada com essas outras coisas em prover. Então é uma fase que você vai querer constituir a sua família, que você vai querer constituir seu trabalho, é o seu lugar nesse espaço. Você não está tendo muito tempo para você pensar sobre você. Sim. Você está fazendo e acontecendo. Com 35, aí que você começa, talvez eu não goste tanto desse emprego aqui, talvez eu possa mudar um pouco lá. Então você começa a ter um incômodo. Com 35 já começa. E isso vai se estendendo ao longo dos próximos anos, quando chega o famoso 42, você já foi picado pelo bicho, pelo amor de Deus. Tem alguma coisa que não tá legal aqui. E basta a gente, nesses 42 e essa busca, de olhar pra você, que isso você não tá errada. Você não tá, nossa, tô louca. Não tô louca. Faz parte do nosso desenvolvimento humano até aqui. Esse bichinho que tá entrando nos 42. Assim, é muito real isso. É muito real. A gente ouvia e você poderia imaginar, mas não, é muito real. Esse ano, para mim, foi um marco na minha vida de mudanças e a chavinha mudou por conta da maternidade, porque eu me vi uma mãe super explosiva, descontando um estresse nos meus filhos. E eu olhei para aquilo e falei, não é essa mãe que eu quero ser. Também descontava muito no meu marido, não é essa esposa que eu quero ser. Quero crescer mais profissionalmente. Calma, vamos olhar aqui, o que está acontecendo. Então foi um marco na minha vida e eu comecei a estudar mais. Comecei pela parte da parentalidade, que era a minha prioridade. E eu acho, e a parentalidade, né, a maternidade é uma porta mesmo, porque para você se autoconhecer. E porque você não pode, né? Como é que você vai educar uma criança? Como é que você vai educar um ser humano se você não tem esse autoconhecimento? E aí você começa a tirar um pouquinho o foco do outro e olhar para você, né? É bem isso, né? O pensamento chinês, né? Se a gente entrar um pouquinho trazendo esse conceito da medicina chinesa do Yin e do Yang, né? Então eles são o quê? É o todo. Você vai ter dois opostos que se correspondem e se complementam e um não existe sem o outro. Então até o símbolo, não sei se você conhece, é o Tao, né? Que é aquela roda do Tao que você vai ter uma parte escura e você vai ter uma parte clara. A parte escura é a parte do Yin, que é o escuro, é a noite, vai ser aquele momento de introspecção, a calmaria, né, o frio, e você vai ter em contraponto a correspondência disso, que é o claro, que é o Yang, que vai ser o dia, vai ser o calor, vai ser o momento de expansão, vai ser a energia, né? Então você vai ter contrapontos disso, e isso
está na natureza. Isso a gente tem, por exemplo, aí no tal ainda voltando, você vai ter a bolinha, né? Então, dentro da parte clara, você vai ter a bolinha escura. Então, sim, dentro do yin tem o yang. E dentro do yang tem o yin. E isso se complementa. E são os ciclos que a gente faz parte. A natureza tem isso. Se você olhar para o dia e para a noite, o dia não existe se você não tiver a noite. Verdade. O claro não vai existir se você não tiver a sombra. Entendeu? A luz não vai existir onde tem sombra. Então, assim, são contrapontos que são importantes. Se a gente olhar para isso, a mulher é yin e o homem é yang. Entendeu? Então, a mulher, ela tem mais essa coisa da matéria. Ela vai ter mais o arquétipo da mulher, ela vai ter mais esse lado de organizar, de ter esse controle do lar, de trazer educação, de trazer essa calmaria para um lar. E o homem vai ser o yang, ele vai ser o movimento. Então, sempre lembrar do yang como movimento. Então, o homem é o que vai prover, ele vai trazer o sustento para casa, sim, ele vai trazer a proteção, entendeu? E esses complementos eram importantes para uma sociedade. Porque se você pensar lá na antiguidade, né, na ancestralidade, a gente como animal, a gente não tem grandes atributos, o ser humano como animal, se você pensar como animal. A gente vai ter, por exemplo, alguns animais vão ter pelo para se proteger, vão ter velocidade, vão voar, vão ter algumas características. O homem, a gente não tem muito. Para você, se você for jogar no meio da selva, como é que você sobrevive? A gente não tem muito, a gente é muito frágil. Sim. Então, como que a sociedade precisou fazer? Ela precisou viver em clãs, tribos, para que a cooperação, né, e essa complementação existisse. Então, o homem, por exemplo, para você dormir, por exemplo, você tinha que ter alguém acordado para te proteger, senão uma fera ia entrar lá. Sim. Entendeu? Então, a gente não pode esquecer, quanto mulher, de que a gente tem esse lado que ainda é nosso, é um lugar nosso, é um arquétipo nosso, mas isso não quer dizer que também, por a gente ser yin, a gente tem um predomínio do yin, que a gente não tem o yang, e a gente tem o yang, e a gente usa esse yang, que é o se lançar no mercado de trabalho, a se sustentar, prover também, né? Prover também. Hoje em dia, quantas mulheres não são? Com certeza. Entendeu? Mas ao mesmo tempo, a gente precisa trazer esse reequilíbrio. Na natureza é assim, se você pegar as estações do ano, elas são assim. Sim. O verão é o calor, é o yang, é o máximo do yang que você tem, né? Então é expansivo, tá todo mundo alegre, você vê que você tá mais para fora, né? Você tem um olhar mais para fora. Sim. Quando você começa a entrar no outono, você começa a perceber na natureza, as folhas começam a cair, as coisas começam a secar, o dia começa a ficar mais escuro, sim, não é? Sim. E aí você vai entrando no inverno, que realmente é o convidativo para a introspecção. Você tem muito mais noite, você não tem vontade de sair, fazer e acontecer. Sim, você não tem, você quer ficar mais quietinho, né? Embaixo do cobertor, que vem me atormentar. Então é esse momento. Mas depois, como tudo se transforma, você também vai ter esse momento em que você vai ter esse crescimento, que vai de novo ter as sementes, elas vão germinar, vão crescer e vão florescer, que é o yin se transformando no yang, para de novo a gente entrar no verão. Então esses movimentos são nossos, e a gente tem, quanto mulher, a gente também tem que entender isso. Por mais que a gente tenha se lançado e ter entrado nesse movimento yang, eu preciso da calmaria. Se você pensar no símbolo chinês, o yin, são dois cisquinhos separados com um intervalo no meio. Sim. E o yang, ele é contínuo, ele é um movimento contínuo o tempo inteiro. O yin, ele dá um espaço de calmaria, de criação de matéria. Por exemplo, a mulher tem um útero, ela vai criar outra vida lá dentro. Entendeu? A gente precisa, para as mulheres, trazer esse momento de calmaria. A gente não tem, porque a gente está aqui, ó, equilibrando o braço, os pratos, né? Os pratinhos, os famosos pratinhos que a gente sempre conversa. Da Thaís profissional, da Thaís, que é a mãe dos meninos, né? Porque você virou a mãe dos três, né? Você não é mais Thaís, né? Sim. Na escola você é a mãe dos três. Sim. Você tem a Thaís, que é a esportista, que eu sei que você é super cult, que você é alimentada por isso, mas você é a Thaís. E cadê a Thaís? A Thaís não tem, porque você está equilibrando aqui, equilibrando lá. E com a idade, você vai conseguindo fazer isso de uma forma plena, mas à medida do momento que você vai evoluindo, isso começa a cair. Você começa a ter um consumo do yin para você manter esse yang. Sim. Entendeu? E aí vai ser como isso. Você vai ficar mais irritada, você vai não ter mais paciência para nada. É tanto prato que a gente tem para equilibrar, e a gente vai dar conta disso, entendeu? E assim, a gente consegue dar conta durante o tempo, só que algum deles vai cair. Na verdade, a gente consegue dar conta,
Só que você acaba não focando ali naquele específico. Então, assim, a gente tem que entender, né, Dainha, que tá tudo bem naquele momento. Você precisa dar um pouco mais de atenção para o seu trabalho. Então, tá bom, eu vou nesse momento dar e vou deixar, não que você vai largar os outros pratinhos, mas você vai apoiar ali os pratinhos na mesa e focar naquele momento que tá mais precisando. Porque como é que você consegue equilibrar 10 pratinhos de uma vez? E isso que a gente vai adquirindo com maturidade. Com maturidade. Com você identificar. E o importante de tudo isso é a culpa, né? A culpa. Porque a gente fica cercando nisso. Poxa, mas nossa, olha o que eu fiz. E a gente não se entrega de verdade, tá inteira fazendo aquilo. Porque, cara, se você tá ali trabalhando inteiro, faça aquilo inteiro. Faça aquilo entendeu? Inteiro. Você não fica com a culpa da criança que tá lá em casa. Exato. Poxa, eu não fui, eu não levei na escola. Exato. Cara, mas assim, na hora que você vai levar a criança na escola, leve a criança na escola. Esteja, Coloca não tá no telefone. Respondendo o WhatsApp. Então, assim, quando a gente traz a presença para essas coisas, a gente está de corpo e alma, a gente está profundo nisso. Isso tem qualidade. Muita qualidade. Tem muita qualidade. E, só que esse prato que a gente deixou cair, que geralmente na mulher é muito comum, e é o nosso prato. É o nosso. A gente deixa por último. Deixa por porque assim, tudo bem, então eu não fiz a unha, tá tudo bem, então eu não vou cortar meu cabelo, não vou pintar, não vou fazer as coisas, tá tudo bem. E não tá tudo bem. Tá. Porque se você não restabelecer esse prato, todos os outros, principalmente o da casa, e o da família, e dos filhos, vai desandar. Esse vai começar a pedir atenção e é um mau comportamento. A gente fala muito, né, que a gente ali é o ponto de equilíbrio. Em várias consultas eu falo, nossa, eu percebo que eu não posso mostrar nenhuma fraqueza minha, eu não posso ficar doente, triste, que eu percebo que tudo desequilibra, tudo. As crianças, o trabalho, o relacionamento, e aí você tem que absorver tudo aquilo, se organizar de novo e para dar conta ali também dos outros pratinhos, né? Hoje eu converso muito assim com o Neto, e a gente, nesses últimos 2 anos ali principalmente, disso, da gente também se acolher, né? Então, quando eu mostrar minhas fraquezas e falar, amor, eu tô precisando de ajuda aqui. Exato. Eu não tô dando conta desse prato aqui, você me ajuda? Porque isso, até 2 anos atrás, pra mim era um sinal de fracasso. Né? É engraçado você trazer isso, né? Porque o que a gente pega, né? A gente, mulher, que é o predomínio do Yin, a gente resolveu pegar esse braço do Yang e sair. Só que daí a gente vestiu a camisa desse Yang. É verdade. E a gente tem esse comportamento de tipo, eu dou conta, eu faço e eu aconteço. Pega essa sacola, você vai pegar, quem pega sou eu. Quem pega sou eu. E aí a gente precisa reequilibrar e a gente precisa voltar a entrar em contato com esse feminino. Da introspecção e de falar, gente, eu tô precisando de ajuda, eu preciso de uma rede de apoio. Hoje eu quero ficar aqui quietinha. Sim. Mesmo com nossos filhos, quando o negócio pegou e você tá vendo que você já tá fora de si, que você é o Yang, sabe aquele filme Divertidamente? Sim. E aí tem o Raiva, que ele vai lá na sala de comando, pega e faz apita o negócio. Meu, na hora que você viu que o vermelhinho tá lá, pegou no negócio, gente, sai de cena. Vamos contrabalançar, vamos entrar nesse, entendeu? Vamos se restabelecer e tá tudo bem falar, a mamãe agora precisa de respirar. A gente tem que identificar isso e se mostrar isso com relação à maternidade, você mostrar que isso não é uma fraqueza. E até você dar liberdade para a criança ter esse tipo de sentimento também. Falar, opa. E pro relacionamento também. Né? Que é outro prato, né? É outro prato. Você também é esposa. Exato. Então, a gente vê muito essa questão, relacionamentos, tudo terminando por conta disso, desse desequilíbrio, né? Porque você acaba descontando no marido. Sim, você vai, na verdade, quanto mais próximas as pessoas são da gente, né, você tem mais uma facilidade de conversar, ou de brigar, de todas as coisas, porque a convivência ela é muito grande, né? Então, assim, quando a gente fala na mulher do me time, né, que é assim, aquele tempo que é seu, cara, e ele tem que existir, você vai ter que lutar com duras penas para que aquele momento exista, porque ele é importante. Então, e qual que é ele? Qual que é esse momento? Cada um tem que se descobrir, e essa é uma outra descoberta que a gente não está acostumada. Então, eu vou lá e pergunto, o que você gosta de fazer? A maior da parte das pessoas falam assim, nossa, eu nem sei. Nem sei, é verdade. Sabe? E investir em autoconhecimento é muito importante. E quando a gente olha para isso, eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é assim,
como que eu costumava ser, eu queria resgatar como eu costumava ser antes de me falarem como eu deveria ser. Nossa, que poderoso isso. Que poderoso. Resgate de, poxa, como que a gente era quando criança? Como que a gente, sabe, a gente era feliz, não tinha tantas essas responsabilidades, em que momento eu era segura, né? Eu, tipo, às vezes eu falava não, entendeu? Hoje a gente não sabe falar não. Hoje a gente não sabe falar não, entendeu? Só que eu sempre falo assim, o não que você fala pro externo é um sim pra você. É um sim pra você. É um sim pra você, Eu tô aprendendo muito isso. Eu sempre fui uma pessoa que nunca falou não. Sempre pensei pelos outros, sempre me preocupei muito com o que os outros pensavam, com o que os outros julgavam. Era um olhar não para mim. Eu fazia, muitas vezes, fiz não por mim, fiz pelos outros. Hoje, eu consigo. Se aquilo ali não vai me fazer bem, ou se não vou fazer da maneira, não vou... enfim, não vai me fazer bem, então tá bom, vou falar não. Né? Mas isso nem se culpa, porque isso a gente tá, essa inserção e esse pertencimento, ele é uma das leis naturais, cara. Isso permitiu que a gente sobrevivesse, porque a gente precisava estar dentro de um grupo. Se a gente não estivesse dentro de um grupo, de um clã, a gente não sobrevivia. Verdade. Entendeu? Voltando a isso. Então, assim, são crenças, são valores que eles estão embutidos na gente. Então, fala assim, eu era muito Maria vai com as outras. Não é, isso está na nossa essência, a gente é assim. Entendeu? Porque a gente precisou ser assim para a gente sobreviver. Hoje, com o amadurecimento e com os seteiros que a gente acaba entrando e depois você vai trazendo de novo, à medida que você vai envelhecendo, de novo para o pensar, porque você, de novo, você estava naquele movimento yang, tudo, e agora você começa depois da menopausa, é um convite de novo ao yin. É verdade. É um convite, assim, você fala, estou envelhecendo. Não, mas é o do ciclo da vida também. Fisiologicamente, existe a queda dos hormônios. Então, cara, não é com você, não é pessoal que você está tendo isso, faz parte da sua fisiologia e do seu ciclo humano. Sim. Então você vai entrar nesse momento introspectivo de novo, de olhar para você e de repensar alguns valores. E a gente tem que valorizar isso. E não quero envelhecer de jeito algum. Não, vamos entender esse convite? Vamos ver o que a gente pode estar fazendo? Como a gente pode envelhecer e estar bem, né? Estar bem. E a mulher hoje, né, da nossa faixa etária, ela... eu acho que é uma geração super revolucionária, exatamente por isso. Antigamente você via nossas mães mesmo, 40, 45 anos, já com outra cabeça, já muito mais introspectivas, e a gente na correria, muitas vezes no topo do mercado de trabalho. Tem mulheres que engravidam depois dos 40. A maioria. Né? Hoje em dia, então assim, então eu acho que nós somos uma geração revolucionária. Se você pensar, por exemplo, mulher menopausada, antes a gente olhava, imaginava uma mulher menopausada, você imaginava aquela senhorinha, cabelo branco, né? Hoje não. Pensa numa mulher menopausada hoje, uma famosa, a Jennifer Lopez, por exemplo. Olha ela, né? Então é isso. É bem isso que a gente... Tem menopausa precoce agora. Eu até, na hora que você pegou esse link, o que acontece? Nesse movimento de yang que você está produzindo, está fazendo e acontecendo, e que você não contrapõe, você não diminui esse seu ritmo, você consome o yin. Nesse consumo do yin, você vai ter algumas coisas, e uma delas é isso, a infertilidade, já começa aí. Você vai fazer os exames dessas mulheres, elas simplesmente têm baixa reserva ovariana. Sim. Não, mas eu nem tô velha. Não tô velha, gente, pelo amor de Deus, mas calma aí, né? O que é que tá acontecendo? Porque o yin, o ovário, é o mais yin que a mulher tem. Então, nesse consumo que você teve, você vai ter baixa reserva ovariana, você vai ter infertilidade, você vai ter as menopausas precoces. Por quê? Porque a gente está gastando mais. Os sintomas, né? Fogachos, né? Por exemplo, pensa só, você ganhou uma herança na vida. Entendeu? Então você tem aquele boom. Isso na medicina chinesa a gente chama de Jing, que é energia essencial. Tá? Isso você vai trazer do seu pai e da sua mãe. E pela transmissão até genética, né? Então a medicina chinesa ela junta com essa parte genética, você vai trazer esse material genético com você, então das características do seu pai e da sua mãe, mas também tem uma energia sutil que pouca gente fala, que é o momento em que você foi gerado. Então, o momento dos seus pais quando você foi gerado, que número de filho que você é quando você foi gerado. Antigamente, que você tinha uma família que tinha
14 filhos, com certeza o gingue do último filho é muito menor do que o primeiro. Porque à medida que a mulher engravida, ela vai passando esse gingue para o outro, e vai passando para o outro, e vai passando para o outro. E esse boom é esse que você tem. Uns vão ter mais, outros vão ter menos. E aí, na investigação, na anamnese, na acupuntura, a gente pergunta, que filho que você é? Começou com cabelo branco? Quando é que foi? A gente vai começando a tatear como é que veio a sua bateria. Essa bateria que você vai consumir durante a vida. Quando você é recém-nascido, você vai ter o máximo da quantidade de gingue possível. À medida que você vai envelhecendo, esse gingue vai sendo consumido. Ok. É isso, tá tudo certo. Só que como que você vai administrar esse consumo ao longo da vida? É sobre isso que a gente está falando. Sabe? É como que você vai ter essa herança que você trouxe, né? E você vai gastando ao longo da vida. A gente não está prestando atenção nisso. A gente está tendo um desgaste enorme e o yang de tudo isso que vai promover esse desgaste, a gente está falando de emoções. Quando você sai brigando com todo mundo, quando você sai comprando todas as brigas, você está se mantendo no movimento yang, entendeu? Então, você vai ter a maré cheia e você vai ter a maré vazia. Sim. Qual que é melhor? Não tem melhor, cara. Não tem melhor. Não tem melhor. Elas simplesmente existem. Você vai ter momentos na sua vida que você vai estar mais yang, que você vai estar mais... Mas você tem que permitir também o momento que você está aí de você se recolher. E a gente não faz isso. Não. A gente sai desenfreado, entendeu? Entra no automático. É, no automático. A gente entra no automático. E a gente convive com outras pessoas que estão na mesma pegada com a gente. Então tá todo mundo desse jeito, você tá achando que é normal, mas isso não é normal. Não é normal. Não é normal. E aí a gente começa a enxergar isso. E aí, às vezes, a gente só enxerga, né, quando adoece. Exatamente. Porque aí o corpo físico sente toda essa sobrecarga. E aí começa a aparecer o sinal. Ela já tá, a menina. Começa a dar sinal. Então, hoje, o que a gente vê de burnout parental. Eu não sabia que tinha burnout parental. Tem, né? Porque a gente fica louca pra burnout. Eu fui procurar uma terapia parental porque eu falei, gente, eu tinha vontade de não chegar em casa pra estar com os meus meninos. E aquilo me culpava. Eu falava, meu, que tipo de mãe eu sou, gente? E não, tem burnout parental e tá tudo bem. Vamos avaliar isso, né? Porque assim, eu sempre falo pra vocês, né, no consultório, cara, você vai, o corpo vai te dar sinais. Todos os sinais que o teu corpo estão te dando. Apesar que a gente teima em não ouvir. A gente ignora. E assim, quando você senta, pode sentar, quando você senta e conversa com qualquer paciente que teve uma doença grave, câncer, senta e conversa. Pergunta do momento que ele estava vivendo. Pergunta dos sinais que esse corpo já estava dando e ninguém estava olhando. Eu tô com dor de cabeça. Eu tomo uma dipirona. Não, tem gente que acha que é bala. Né? Então você fala, não, é bala. Eu tenho uma amiga que fala assim, eu tomo todo dia. Como assim você toma todo dia? Então você fala, quando? Todo dia. Como assim todo dia? Todo dia não é normal. Entendeu? Então assim, o corpo dá sinal. Ele vai lá, ele dá aquele alerta, a gente ignora. Aí ele vai lá dar mais um alerta. E aí, por exemplo, né, tem pessoas que você já conhece muito bem. Começa a pegar quem? Aquela coisa que você mais gosta. Então você vai começar a ter uma dor que vai te tirar daquilo que você mais gosta de fazer. Então, do esporte, você vai ter tendinites, você vai ter outras patologias que vão aparecendo para tentar, vou te parar. Vou te parar para você olhar para outro setor. Mas tem gente que continua não olhando. Aí vem. E aí vai ver, assim, você não está no momento de introspecção, eu vou te colocar. E, batata, todas as pessoas que você conversa, que realmente ficaram doentes de uma forma grave, ressignifica a vida. É verdade. Não tem outro caminho. E começa a dar valor para outras coisas, né? Você é obrigada a você se recolher e você repensar, e aí você se ressignifica. A pandemia foi um pouco disso, se você for pensar. Foi uma forma externa que nos obrigou a parar, porque o mundo tá louco. Porque assim, a gente tem informações instantâneas o tempo inteiro, você consegue ficar, você não consegue mais ficar parado numa fila. Você não tá lá parado, olhando pro nada, você tá lá olhando trabalhando, e a sua cabeça tá lá. E a sua cabeça tá lá. Então, a gente precisa desses momentos. A gente precisa olhar para isso, entendeu? Se você não olhar, você vai olhar de outra forma. Então, é pelo bem, pelo mal. Eu falo pro filho, você vai aprender pelo bem ou pelo mal. Pelo amor ou pela dor. Pelo amor ou pela dor, entendeu?
E vai aparecer, cara. É verdade. Mas você fala, a gente fala, a gente prega tanta coisa, né? E acontece. O cuidado espiritual também. Total. A gente tem o corpo físico, né? É só um dos corpos que a gente tem. A gente vai ter o corpo energético, a acupuntura vai mexendo muito nisso. Que bom que você trouxe isso. E o espiritual. Sim. Né? E o espiritual a gente não está falando aqui de religião, não. Mas qualquer coisa que te faça sentido. Qualquer fé. Mas a fé, eu quero ver você ter a fé na hora do perrengue. Né? Porque na hora que tá tudo muito bem, tá tudo bem. Agora, você precisa estar exercitando isso. E é outra coisa do exercício, né? Que a gente tem que ter. É outro pilar de longevidade, né? É outro pilar de longevidade. E todo esse trabalho que a gente está falando de longevidade, a gente não está nem falando de viver mais. Agora, o assunto é viver... Como que você quer chegar lá? Como você quer viver, com a qualidade de vida. Qual é a qualidade, entendeu? Você fazendo todas essas coisas, da gente cuidando de todos os corpos, olhando para o espiritual, olhando para o físico. Por isso, chega uma hora na vida que você tem que fazer academia. Né? É uma sua válvula de escape? Às vezes não é, mas muitas vezes é necessário. Você cuidar do seu físico, ele é necessário para que você continue aqui. Se você não tiver o físico, nada acontece. Você pode ter o dinheiro que você tiver na sua conta bancária. A sua saúde, cara, você não consegue fazer nada. É saúde em primeiro lugar. É saúde em primeiro lugar. E a gente precisa pensar sobre isso. É aquela hora, né? Saúde, família e trabalho, né? É isso. Né? Então a gente tem que estar prestando atenção e estar cuidando de tudo isso. Só que como que a gente vai fazer isso? Se a gente está ligado no 220 o tempo inteiro, né? Então uma metáfora muito legal é assim: você está assistindo televisão na sua casa, você está com o controle remoto na sua mão. Se está passando um programa que você não gosta, o que você faz? Muda. Você muda. E por que no painel do nosso mental, quando a gente não está gostando de uma situação que a gente está vivendo, a gente continua ficando nisso? Né? Por que a gente continua neste mesmo canal? Pode ser por falta de atenção? Pode. E aí aquela lei do comodismo também. E também por aquilo que a gente já conversou algumas vezes, né? Da lei do aprendizado, né? Que todo aprendizado ele vai ter 4 etapas. Uma delas, a primeira grande delas, é o inconsciente incompetente. Então você nem sabe que aquilo te faz mal. Então, quando você não sabe o que te faz mal e você não parou para pensar sobre, esquece. Nem a gente acessa. Então, quando você, às vezes, você tem uma pessoa que você ama, que você fala, pelo amor de Deus, olha isso, você não está enxergando que você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, que você tem que não sei o quê, né, dona Thaís? Mas a pessoa não está nem aí para a hora do Brasil, por quê? Não despertou. O consciente não chegou nela. Quando o consciente chega, aí você ainda é um consciente incompetente. Como é que você vai fazer? O que você vai... Tá bom, eu quero sair desse lugar, mas como? Então, aí é necessário a competência. Você vai precisar acessar as ferramentas dessas coisas, que são as diversas. Então, vai ser isso, né, que a gente está buscando. É o autocuidado, é você fazer atividade física, é você cuidar do seu mental, é você... né? Então, é essa abordagem que hoje a medicina... do estilo de vida, a medicina integrativa tem buscado, e eu acho muito legal isso da medicina começar a trazer, também, porque é necessário, né? O médico também tem esse outro olhar. Porque não é só doença, né? Não é só doença, e a gente está muito acostumado, você está com uma dor, então eu vou te dar, você está inflamado, vou te dar um anti-inflamatório. Você está com febre, eu vou te dar um antitérmico. Só que a gente está apagando fogo, a gente não está indo na causa. Está tapando só com a peneira. Tapando só com a peneira. É isso. Entendeu? Então a gente precisa olhar para essa causa. Entendeu? Porque o que foi o gatilho para você chegar nisso? Entendeu? Só que isso requer o autoconhecimento e essas ferramentas. Qualquer coisa na sua vida, para você automatizar e esse conhecimento se tornar um consciente competente, ele requer o quê? A consistência. Consistência, a disciplina. E a disciplina. E aí? Aí é que o bicho pega, porque você tem que fazer aquilo, você vai ter que criar novas sinapses. E crescer dói, né? Crescer dói, né? Amadurecer dói, né? Nem só isso. Gente grande machuca. Então aí você olhar para algumas dores que você deixou ali, cutucar em algumas feridas e também evoluir, você pode tropeçar, cair, machucar de novo. E mexer nessa gaveta dói. Mexer nessa gaveta dói, entendeu? Mas o que é legal da gente saber que a gente é capaz. Antigamente se falava que a sinapse, o neurônio, a gente não mexia nele, era daquele jeito. Hoje não, a gente sabe que a gente faz novas redes nervosas. Sim, é neuroplasticidade, né? Exatamente, a plasticidade. Então, assim, quando você pega um elástico e você estica, né? É verdade. É plasticidade, entendeu? A gente tem essa capacidade de fazer novas conexões. A gente tem isso. Tem muito isso. E hoje a neurociência prova isso. A gente tem isso provado pela neurociência, que evoluiu muito também, né? Eu acho que isso é fantástico. Acho que a gente tem muitos fatores que
que a gente é muito privilegiado de ter esse acesso a essas coisas para conseguir nos acessar, né? E a informação chega, né? Diferente dos nossos pais, quando a gente pensar, né, na formação que a gente fala, nossa, mas meu pai, eu sou assim por causa do meu pai e da minha mãe, né? Porque, gente, eram outras informações. Você tem a certeza que seu pai e que sua mãe e que seus familiares, eles deram o melhor que eles podiam naquele momento. É isso. Porque eram outros acessos. Se você pensar antigamente, pra você ter o frango, você tinha que ir lá matar. Verdade. Pensa, gente, você tem que ir lá matar o negócio. Hoje você pega do seu freezer. Não, você liga, vamos, né? Vamos mandar. Exatamente. Então tá tudo muito diferente. Então as informações hoje, elas são mais rápidas, né? E só que a gente, ao mesmo tempo, elas estão rápidas e muito incessantes e a gente não se aprofunda. Então o negócio vem e passa. Entendeu? Então a gente tem que trazer essa consistência para que isso vire um novo hábito, para daí isso virar ser uma competência automática sua. Então aí virou o inconsciente competente. É o inconsciente, na verdade, você não precisa mais pensar para aquilo. Lembra quando a gente dirigia? Sim. Que a gente tinha que sentar, puxar o cinto, apertar a embreagem. Olha lá, entregando nossa idade. Né? Apertar a embreagem. Aí você tem que soltar e você pensava muito. Hoje você faz isso, no automático, né? Às vezes você fala, gente, né? O carro é automático. E até o carro é automático, olha como, né? Até o carro é automático. Então, assim, a gente precisa ter esses nossos acessos, a gente precisa também utilizar agora este momento e acessar isso e trazer isso. Então, muito legal de você estar propondo o TataCast nesse obrigada. sentido, tá? Da gente mostrar novas ferramentas. Porque o que vai fazer sentido para você, de repente não faz para mim. É verdade. Entendeu? Mesmo meditar, então tá bom. Então a gente precisa ter um momento de calmaria. Como? Meditar é um ótimo caminho. Pois é. Tem gente que não consegue ficar sentada parada. Eu não consigo também. Não consegue. Eu não consigo também. Não, eu tenho combinar. Muita dificuldade. E é treino. É treino também. É treino. É treino e também coisas que fazem sentido para você. Sim. Você pode estar meditando, fazendo outras coisas. Você sabia que o meditar é o estado de presença? É o estado de presença, você focar, tá 100% presente. Se você está cozinhando e você está prestando atenção que você está cozinhando, em cada coisa que você está fazendo, e você traz a sua mente para o presente, você está meditando. Eu fiz meditação, fiz até com meus pais, muito gostoso. A gente fez lá no Templo Zulai. E uma das práticas foi a gente meditar andando. Então a gente tinha que andar com os movimentos e isso era meditar. Porque você está prestando atenção, focando ali no que você está fazendo. Você vai ter várias... escovar o dente, né? Ou fazer exercícios, focar ali. Hoje a gente vê todo mundo ali escutando uma música, escutando podcast e tudo. Você não foca ali no que realmente você está fazendo. Você não está 100% presente ali, né? E quando você pega, por exemplo, uma prática de pilates, você tem que estar prestando atenção na hora da inspiração, da expiração. Aí você tem que mexer aqui, você tem que mexer lá. Aí a professora fala, agora você pega, encosta a costela, aperta. Você fala, gente, né? Mas muda o movimento, mas você está presente, você está lá. Então a sua cabeça ela consegue dar o stand-by um pouquinho. Entendeu? Então, faça isso, o exercício, traga isso para a sua vida. Você não precisa sentar e meditar igual Buda. Gente, é muito difícil fazer isso, entendeu? Você realmente ter esse acesso e trazer essa forma de vibração cerebral, são para poucas pessoas. Eu acredito que com a evolução, né, com o nosso amadurecimento, não é para todo mundo, mas fazer essas pequenas outras coisas. Existem práticas de yoga que você vai fazer que vai conseguir te levar à meditação. Sim. Às vezes, você precisa da válvula de escape do quê? De fazer o box. Né? De você precisar ir lá e socar alguma coisa, porque na acupuntura, o que a gente fala? Todo movimento que você deixou de fazer, ele estagna. Quando ele vai fazer a estagnação, ele causa dor. E a dor pode ser física e a dor pode ser emocional. Então, aquele movimento que você não fez, ele tá ali parado. Então, às vezes, você precisa exercer esse movimento. Então, a gente fala para os filhos, você não quer? Grita, soca o travesseiro, põe para fora, entendeu? Traz esse movimento para que isso não se instale, para que isso não fique parado e seja uma possibilidade de trauma futuro. Entendeu? Então, assim, são conhecimentos que estão aqui pra gente. E acho que a gente tem a função de estar passando isso para frente. É isso. Entendeu? A ideia foi maravilhosa, eu amei, espero que todo mundo tenha gostado. Assim, pra gente finalizar, porque a gente poderia ficar aqui falando horas, né? Pra gente finalizar, qual que seria assim, sua última mensagem para mulheres aí na nossa faixa etária?
Eu acho que assim, estar atenta. Eu acho que a gente tem que buscar esse momento nosso. Eu acho que a gente tem que olhar melhor para o nosso prato. O nosso prato é o primeiro que a gente deixa cair. E eu acho que é essencial a gente olhar para a gente, porque, de fato, a nossa casa, a nossa dinâmica vai depender muito da gente. Quando a gente começar a olhar pra gente e buscar o autoconhecimento. E esse autoconhecimento, ele pode vir de qualquer coisa. Pode ser de terapia, pode ser de um livro, cara, pode ser de um filme, pode ser de conteúdos da internet que você tem hoje que vão te botar em reflexão. Isso é trazer a calmaria e trazer autoconhecimento. Então, vamos aceitar esse convite, já que a idade está chegando, né? Que a gente agora tem mais maturidade para enxergar isso, né? E aproveitar isso e botar isso no nosso dia a dia. Que valioso. Obrigada, Ney. Obrigada, eu amei. Espero que vocês também tenham gostado bastante do conteúdo. Coloquem aqui sugestões de temas que vocês querem ouvir. O nosso próximo podcast vai ter uma convidada maravilhosa, super especial para mim também, que aí a gente vai começar a falar sobre a parte hormonal da mulher com 40 anos. Então, até o próximo.